Vivemos em um tempo onde o ateísmo, a crença dos que crê que Deus não existe, tem crescido e, além do mais, influenciado muitas pessoas. Alguns dizem que a fé é irracional, que a ciência já provou que Deus é desnecessário e que tudo veio do acaso. Mas a Bíblia chama essas pessoas de tolo. Salmo capítulo 14, versículo 1. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. O texto não chama de tolo quem não tem conhecimento, mas quem nega voluntariamente o Criador, mesmo diante de tantas provas. Então o ateísmo não é lógico, porque a fé do descrente é maior do que o do crente. O ateu afirma que tudo surgiu do nada, sem propósito, sem causa, sem moral. Mas o nada pode criar alguma coisa? O nada cria? A própria ciência ensina a lei da causalidade. Tudo que começa a existir tem uma causa. Por exemplo, o universo teve um começo, logo precisa de ter uma causa fora dele. Essa causa precisa ser inteligente, eterna, precisa ser poderosa, né? São características de quem? Que atribuímos a quem? A Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, crer que tudo veio do nada exige mais fé do que crer em um Criador que já existe. A fé cristã não é cega, ela é racional. Então, a evidência da criação aponta para um Criador. Por exemplo, a natureza é uma assinatura de Deus. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo percebida por meio das coisas criadas, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, de modo que tais homens são indesculpáveis. Então a ordem, a beleza e a complexidade do universo não são fruto do acaso. Por exemplo, o DNA contém mais informações do que qualquer biblioteca junta, inteira. Isso mostra um design de quê? De inteligente. Quando nós olhamos para a criação, somos levados a adorar um Criador e a não a negar sua existência. Então o problema moral do ateísmo está em quê? Por exemplo, sem Deus não há base objetiva para o certo e o errado. Se o homem é apenas o resultado do acaso, então não existe moral absoluta. Tudo seria relativo. Mas o ser humano carrega dentro de si uma consciência moral. Romanos capítulo 2, versículo 15 diz: mostrando a obra da lei, escrita em seus corações, testificando também na sua consciência. Então a existência da moral prova que há um legislador moral. Se há certo e errado, então há um Deus que o definiu. O vazio do coração humano prova a necessidade de Deus. Olha, mesmo em culturas sem Bíblias, o homem sempre buscou adorar algo. Isso mostra que há dentro de nós um espaço que só quem pode preencher é Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz também pôs o mundo no seu coração. Então o ateísmo tenta negar a Deus, mas não consegue eliminar o anseio espiritual da alma. Por exemplo, nenhum prazer, riqueza ou conhecimento pode substituir a presença de Deus. Então podemos ver que a Bíblia revela que o ateísmo é uma escolha e não ignorância. Eu não acredito nisso. O ateu não rejeita a Deus por falta de provas, de jeito e maneira. Ele rejeita a Deus por rebeldia do coração. Romanos capítulo 1, versículo 21 explica: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então o pecado ele obscurece a mente do homem, o coração do homem. A recusa em reconhecer a Deus não é intelectual, não é inteligível. Isso é moral. Então devemos orar por aquelas que negam a fé, para que o Espírito Santo de Deus ilumine o entendimento dessas tais pessoas. Porque a fé e a razão, elas não são inimigas. Muitos pensam que a fé e a ciência se contradizem, né? É uma contra a outra. Mas isso é falso. Grandes cientistas da história, eles eram crentes, eles eram cristãos, crentes em Deus.
Por exemplo, Newton, Clapton, Pascal e muitos outros. A verdadeira ciência estuda como Deus fez as coisas. Não tenta negar que ele o fez. Entendeu? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Olha só, a fé nos dá entendimento, não alienação. Então, o que eu quero concluir com isso, irmãos? Deus é real e o homem é responsável. Negar a Deus não elimina a sua existência, apenas afasta o homem da verdade. O ateísmo promete liberdade, mas produz vazio. O evangelho, por outro lado, oferece sentido, perdão e vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a maior prova da existência de Deus não está apenas na criação, mas na redenção. Jesus Cristo, ele é a revelação visível de Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Então eu quero fechar esse vídeo com essa frase: o universo teve um começo, precisa de uma causa. A criação mostra o design, precisa de um criador. A moral existe, precisa de um legislador. O coração humano busca algo, precisa de um salvador. Deus existe e ele se revelou em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com alguém que crê que Deus não existe e mostra para ele que ele precisa mesmo de ser preenchido um vazio no seu coração. Até a próxima, que Deus abençoe.